Fim de jogo, Tainá. Fim de jogo, Noruega 2, Brasil 1. Agora sim, temos o resultado final. Decretada a eliminação da seleção brasileira. Tainá, se eu te disser que me surpreende, eu estaria sendo falso e estaria indo contra as minhas próprias convicções, né? Eu acho que quem tem acompanhado a programação da CNN Brasil nos últimos meses, no último ano, tem visto um olhar bem crítico por parte da nossa equipe, dos nossos analistas, da nossa reportagem com relação a essa seleção brasileira, né? É uma eliminação para uma seleção europeia de segundo escalão. O Brasil, que foi campeão em 2002, vem caindo para equipes europeias desde 2006, né? Então caiu em ordem, a partir de 2006, para a França, depois caiu para a Holanda, caiu para a Alemanha, no fatídico 7-1 no Mundial disputado no Brasil em 2014, e depois caiu para a Croácia em 2022. Se eu te disser, de novo, Tainá, que surpreende, não surpreende. Esses têm sido os resultados do Brasil. O Brasil tem tido dificuldades de alcançar as fases mais agudas da Copa do Mundo. E a gente precisa voltar um pouquinho, alguns anos atrás, para explicar essa derrota, né? É claro que o Brasil poderia ter entrado em campo hoje e se classificado. E o povo brasileiro estaria contente, a gente já estaria projetando um possível duelo de quartas de final contra a Inglaterra, que seria um grande jogo. Mas, se a gente olhar para o ciclo, foi um ciclo muito problemático na seleção brasileira e na CBF. Carlo Ancelotti, que hoje comandou a seleção brasileira na eliminação para a Noruega, comandou na Copa do Mundo, foi o quarto treinador do ciclo. Ou seja, uma média de um técnico para cada ano de seleção da Copa de 2022 até esse Mundial. Eu acho que não há equipe, não há seleção que sobreviva a tantas trocas de treinador e a tantos erros cometidos em trocas de treinadores. E aqui eu não estou falando de questões pessoais contra os profissionais que foram escolhidos, né? Desde que o Tite deixou o comando da seleção após a Copa de 2022, no Catar, o Brasil teve o Ramon Menezes como interino, depois teve o Fernando Diniz, que, segundo o então presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, era um interino para que assumisse depois o Carlo Ancelotti. O Diniz fez um trabalho ruim e o Ancelotti não veio. O Brasil optou pelo Dorival Júnior, também se mostrou uma escolha equivocada, e aí sim conseguiu a contratação do Carlo Ancelotti, um técnico de renome, um técnico da elite do futebol. Achei um excelente nome e continuo achando. Carlo Ancelotti vai comandar o Brasil, a princípio, pelos próximos 4 anos para o próximo ciclo. O torcedor brasileiro espera que seja só o Carlo Ancelotti, que ele consiga ter começado esse trabalho, né, que se iniciou há pouquinho mais de um ano, e que ele consiga estender esse trabalho até o Mundial de 2030. Acho que esse foi um dos grandes problemas da seleção brasileira. Um ciclo muito acidentado, não encontrou uma equipe, fez uma campanha ruim nas eliminatórias, uma dificuldade de encontrar protagonistas nesse elenco da seleção, né? A gente está acostumado a ver alguns jogadores, como Vinícius Júnior, como Rafinha, como o Rodrigo, que ficou de fora da Copa do Mundo por uma lesão grave. Estamos acostumados a ver esses atletas protagonistas em seus clubes e que jogam na elite da Europa, jogam nos principais clubes do mundo. Na seleção, muitos desses atletas nunca conseguiram assumir grandes responsabilidades. E aí dessa conta eu vou excluir o Vinícius Júnior, porque acho que fez uma boa Copa do Mundo, foi o protagonista dessa seleção e carregou a seleção brasileira até aqui. Na estreia contra o Marrocos, por exemplo, que foi uma atuação muito ruim do Brasil, o Vinícius resgatou a seleção depois de estar perdendo por 1-0 e o Brasil conseguiu um empate. Poderia perfeitamente ter perdido a partida para os marroquinos, mas o Vini fez um belo gol em jogada individual, conseguiu resgatar a seleção brasileira naquela partida. Depois, contra Haiti e Escócia, mais uma vez foi o protagonista e vai terminar essa Copa do Mundo como artilheiro da equipe nacional. Então, dessa conta, eu tiro o Vini Júnior, porque no momento em que se esperou que ele assumisse essa responsabilidade, ele foi lá e assumiu, foi o grande nome dessa seleção. Mas uma seleção que fica pelo caminho, né, Tainá? Mais uma vez, e cada vez mais em fases anteriores, né? A gente lembra que nessa Copa do Mundo nós tivemos a adição de uma fase, a fase de 16 avos, por conta do aumento de seleções. Nas últimas Copas do Mundo, todas aquelas que eu elenquei, o Brasil tinha caído nas quartas ou na semi, como foi o caso para a Alemanha. Dessa vez o Brasil cai numa fase de oitavas de final. E repito, cai para uma seleção de segundo escalão, que nós sabemos que é uma seleção organizada, tem valores individuais
muito interessantes, como o Odegaard, como o próprio goleiro, hoje, que fez uma grande atuação, foi muito provavelmente... O Haaland vai sair com o prêmio de melhor em campo, não tem como tirar dele, né? 2 gols, eliminou o Brasil, mas poderia ter sido o goleiro norueguês perfeitamente o melhor da partida. E aí a gente tem que falar do Haaland. A gente vinha alertando na programação, no site, nas redes sociais. Quem acompanhou a CNN em alguma plataforma nos últimos dias sabia que o Brasil deveria sim tomar cuidado com o Haaland, né? Ele vem marcando a 14 partidas de maneira consecutiva, contando só jogos de competição, deixando de fora os amistosos. 14 jogos seguidos marcando, fez 2 hoje contra o Brasil, chegou a 7 nesta Copa do Mundo e igualou ninguém menos do que Kylian Mbappé e Lionel Messi. É um dos astros da Copa do Mundo. E o Brasil, que teve a oportunidade de matar o jogo, teve a oportunidade de sair na frente do placar, como a Cris nos trouxe, né? Por meio do pênalti do Bruno Guimarães, desperdiçou. O Brasil viu a Noruega melhorar no segundo tempo e o Haaland fechar essa vitória com 2 gols e assumir a artilharia do Mundial e continuar a sua caminhada com essa Noruega que alcança o principal resultado da sua história. Vale lembrar, Noruega nunca perdeu para o Brasil na história, agora são 5 partidas com 3 vitórias e 2 empates. Eu tentei resumir um pouco, né, Tainá? Trazer um pouquinho de contexto dos vários problemas que esse ciclo teve, trazer um pouquinho também dos problemas desta Copa do Mundo e agora olhar para frente e torcer, perdão, e torcer pela continuidade do trabalho do Carlo Ancelotti. A gente sabe que é um treinador muito capaz, há material humano, é preciso uma renovação, especialmente em alguns setores, que não conseguiu achar nomes de peso para essa convocação, para essa Copa do Mundo, e aguardar a continuidade do trabalho do Carlo Ancelotti agora à frente da seleção. Tainá, volto com vocês. Perfeito, Bruno. Não, excelente o seu contexto. Você voltar algumas casinhas aí no tempo para a gente poder entender melhor. Até a derrota, né? Precisa ser contextualizada. Então, para a gente entender o que foi que aconteceu. Que aqui, bom, esporte não é bem minha praia. Eu estava na função de torcedora, animada, acreditando no peso da camisa, mas você vem trazendo para a gente, portanto, a razão do que aconteceu hoje, né? E por que não era algo improvável.